Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos hoje carinhosamente aqui à mesa no nosso Debate 93 de hoje o pastor César Carvalho, da comunidade cristã Novo Dia. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Adriana Félix, diretora da Escola de Louvor Rios de Adoração. O pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central do Jardim Redentor. O pastor Donireves Lins, da Assembleia de Deus Caminho de Milagres, em Nilópolis. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Um dos nossos ouvintes encaminha, diz o seguinte: olha, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus nos deu a verdadeira liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas é possível que estejamos fazendo dessa liberdade uma pedra de tropeço? O que você acha, gente? Tem gente que tá exagerando, hein? Tem gente que tá exagerando. Não, é que eu sou livre. E nessa liberdade algumas pessoas têm agido de maneira contrária ao que preceitua a palavra de Deus. O que você acha, hein? Qual a sua opinião? Será que em nome desta liberdade não estamos nos tornando egoístas espirituais? Ô, gente, é encrenca esse negócio, hein? Qual o peso que temos como cristãos diante da verdade e daqueles que não conhecem essa verdade? Biblicamente falando, o que é ser pedra de tropeço? Aliás, a pesquisa é sobre esse assunto. Cadê a pesquisa? É sobre esse assunto, não é isso? Cadê a pesquisa? Você sabe o que significa a expressão ser pedra de tropeço na vida de alguém? Aí não tem que pedir o pessoal para dar exemplo, né? Senão o pessoal vai dizer que só sim, só não. Quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes aí. Conhece alguém? Fala pra mim, só aqui entre nós. Não dá nome não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Alguém que é pedra de tropeço? Tem gente que sabe aí. Dá nome, sobrenome, vai devagar, ouvinte. Vai devagar, ouvinte. O que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e queda de muitos? A pessoa enfraquece, outro cai por conta do impacto, por conta da influência de uma palavra, uma postura. O que você pensa sobre esse assunto? Eu quero ver a sua opinião participando conosco através dos nossos canais de comunicação, todos eles à disposição para que você participe e faça conosco o Debate 93. Não precisa dizer nada, né? Eu vou dizer assim mesmo. É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 Ô, pastor Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Liberdade. Como é que o senhor define liberdade, hein, pastor? Liberdade, liberdade, liberdade. Tô falando pro senhor pensar, né? Peguei o senhor de surpresa. Peguei o senhor de surpresa. Eu pensei que eu fosse o último, né? Você fez uma volta contrária agora, né? Jota, muito bom dia. Quem senta nos mesmos lugares assim, igual tem dois hoje aqui, aí eu gosto de dar uma mexida, entendeu? O cara só senta no mesmo lugar. Ei, pastor Marcelo. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, irmãos em Cristo, amigos queridos ouvindo a 93. JR, liberdade é simples a princípio. É o direito que eu e você, que nós temos de agir segundo a nossa própria vontade, segundo o livre-arbítrio, desde que nós não prejudiquemos ninguém. A princípio, isso é liberdade. Pastor César, o senhor concorda, pastor César? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos queridos que estão aqui à mesa e bom dia aos nossos ouvintes. Bem, concordo sim, eu creio que é mais do que um direito simplesmente, apesar de
estar incluído na questão do direito, mas é a convicção que a gente tem que nós somos, além da possibilidade de fazer, nós temos o direito de escolher fazer ou não fazer. Então a liberdade é um conjunto importante para a vida humana, um dos direitos inalienáveis de todo ser humano nesse sentido, né? Pastor Unireves, muito bom dia, bem-vindo. Concorda ou o senhor discorda, pastor? Eu concordo que liberdade, acho que é um conjunto de valores que tem que se encaixar onde eu continuo amando a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, e amando o meu próximo como a nós mesmos, né? Nós podemos amar sem criar paradigmas, sem levantar muros, levantar pontes. Aí a gente se torna ambiente livre, a gente não cria um ambiente de etnocentrismo, né? A gente acaba segregando o outro porque ele pensa diferente, porque ele age de forma diferente. Então eu acho que liberdade é um conjunto de valores que precisam ser pautados de acordo com a Bíblia. Pastora Adriana, nossa menina da mesa de hoje, Gálatas 5, versículo 1, diz a nossa ouvinte, destacando aqui, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse foi o seu destaque. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a toda a mesa, bom dia, caro ouvinte. Prazer estar aqui com você. A liberdade é esse poder que eu vou colocar ele bem dentro daquilo que a palavra diz, é o poder que Jesus conquistou na cruz, para que nós pudéssemos estar livres para escolher entre fazer o bem e fazer o mal, né? Então, assim, esse poder conquistado por Jesus na cruz, isso é que nos dá a liberdade de não andarmos mais debaixo de nenhum tipo de escravidão. E escravidão, eu digo que seja o pecado mesmo, né? Então, a liberdade é esse poder conquistado na cruz por Jesus Cristo de nos tornar livres de toda a escravidão do pecado, ou seja, do domínio do pecado sobre a nossa vida. E aí agora é o livre-arbítrio, né? Que cabe dentro dessa liberdade de escolhermos entre essa liberdade ou de volta à escravidão. Esse texto de Gálatas 5:1, pastor César, como é que o senhor analisa esse texto? A ouvinte registra, vou ler aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e aí na sequência de permanecer, pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A gente tem que entender o contexto também de toda a carta que Paulo escreve aos Gálatas, nesse sentido, que tem uma direção também, havia um retorno dos Gálatas a algumas tradições religiosas. E Paulo, então, vai trazer um alerta para que estas pessoas não se deixassem subjugar novamente pelas tradições que tomavam o lugar daquilo que o Senhor conquistou para elas. No contexto daquilo que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, não deixe que as tradições antigas, as tradições religiosas se convertam em oposição à liberdade que o Senhor conquistou para cada um de vocês. Então, porque nós temos uma tendência mesmo natural de nos acomodar aquilo que nos dá mais conforto. Então, por nos acomodar aquilo que é mais confortável, muitas vezes o conforto está naquilo que eu entendo com mais facilidade. E aí eu me deixo seduzir pela tradição e na contrapartida, na contramão disso, eu abandono aquilo que é a responsabilidade, que a liberdade que Jesus nos deu me traz também. Porque ela é a liberdade para fazer, mas é a liberdade para fazer escolhas. E para fazer a escolha entre viver aquilo que Deus tem como planejamento principal para minha vida e viver aquilo que eu simplesmente desejo alcançar para mim. Ou seja, eu escolho aquilo que eu quero. Cada escolha que a gente vai fazer trará a sua consequência. E podemos identificar também que quando Paulo fala sobre Gálatas, ele ainda coloca uma ênfase de que, se até mesmo um anjo vier e anunciar outro evangelho que não seja esse que eu estou ensinando, vocês consideram ele como anátema, como maldito. Então, eu acho que a liberdade que Cristo nos trouxe, mediante a palavra, não tem como eu me sentir aprisionado e nem querer aprisionar o outro. Nós identificamos muito nas instituições um aprisionamento, porque não se defende mais o nome de Cristo, mas se defende mais a minha bandeira, o meu rótulo e a minha denominação. Acreditamos que quando o evangelho que Paulo fala assim, olha, vocês aí já estão defendendo Apolo, Paulo, outros Cefas, e na verdade quem dá o crescimento na obra é Deus, Deus nos dá liberdade para isso, e acreditamos que se a gente planta, o outro vai colher, e Deus vai dar uma continuidade a essa liberdade que ele conquistou na cruz
para todos nós de geração em geração. Ouvinte aqui trazendo a sua opinião sobre esse assunto, dizendo: JR, na minha vida tem uma pedra de tropeço. Meu marido, ele fica muitas vezes aborrecido quando eu vou para a igreja. Eu só posso fazer a obra quando ele está trabalhando e eu fico triste quando eu não vou à igreja. Compartilha aqui a nosso ouvinte, pastor Marcelo. É engraçado, JR, que os 2 pontos que eu anotei aqui para falar tem tudo a ver com essa informação. Eu vou falar da ignorância da palavra. Algumas pessoas não usam bem a sua liberdade por desconhecerem a palavra, né? São ignorantes acerca da palavra, digo a palavra de Deus. Outros conhecem, e eu vou levar para a ideia do desafio à palavra. Algumas pessoas confundem as coisas. Não, eu posso fazer. Eu queria ler um versículo de Gálatas também, agora capítulo 6, versículo 7, muito conhecido: de Deus não se zomba, ou com Deus não se brinca, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Isso está diretamente ligado à questão da liberdade. Eu vou fazer porque eu posso fazer, amém, glória a Deus. Mas e aí? O que é que eu vou colher por isso? Em relação a essa irmã, JR, a oração é a arma principal, né? Ela não diz aí, mas certamente o cidadão não é evangélico ainda, então é alguém que precisa estar na mira da oração dela, alguém que Deus vai transformar, e ela precisa usar de estratégia, né, para que ela não se atrapalhe com o evangelho nem com o seu casamento. Nossos ouvintes, eles trazem o posicionamento deles, e aqui nesse caso é o esposo. Muita gente vai falar da esposa, do filho, da filha, da sogra, patrão, empregado. É sempre a perspectiva do outro, como o outro uma pedra de tropeço para minha vida, e que muitas vezes não é de tropeço. Para que eu aprenda a lidar com dificuldades, para que eu cresça, para que eu amadureça. Muitas vezes eu posso observar alguém e acreditar que esse alguém é uma pedra de tropeço na minha vida, quando na verdade foi uma bênção de Deus, Deus que colocou ali, e eu preciso aprender a repetir que a graça do Senhor é que me basta, seja um espinho ou seja uma pedra. A gente estava falando ali em off ainda agora, né, antes de entrarmos aqui, a questão da pedra. O pastor estava comentando sobre estar construindo. Dependendo da forma que ele vai olhar a pedra, ela é uma boa, pastor, porque ela faz parte da construção e é super necessária, é rocha. Por outro lado, ela pode ser um peso no bolso dele quando se fala em comprar a pedra. A gente brincou com essa questão, mas levando para a prática da vida, é exatamente assim. Como é que você enxerga a pedra? Samuel, ele pega uma pedra, põe num ponto e o que ele diz? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele pega aquela pedra e usa para uma coisa excelente e marca a vida dele e daquele povo. E eu pergunto para todos nós, como é que nós estamos marcando a nossa vida com as pedras que encontramos ou com as pedras que são lançadas sobre nós? Eu acho que a questão, Marcelo, é a perspectiva, e o JR está tocando de uma maneira muito sutil, mas muito interessante, é que pedra de tropeço, geralmente, na visão de cada um, é sempre o outro. Exato. Eu nunca me enxergo como aquele que atrapalha o outro, eu sempre sou atrapalhado pelo outro. Vítima, né? Mas quando a gente pega o texto bíblico, e principalmente Paulo escrevendo aos Romanos, a gente precisa crer que tudo coopera para o bem. Amém. E aí, nessa visão do cooperar para o bem, nem tudo que coopera para o bem é bom. Porque qual é o bem que a Bíblia, que Paulo está propondo? É a formação da imagem do Cristo em cada um de nós, para que o mundo possa ver. Então, uma dificuldade pode ser relacional, pode ser com o marido ou com quem quer que seja, ou até com outra pessoa, ou consigo com uma circunstância, mesmo. Consigo mesmo. Se a gente souber trabalhar aquela situação, se a gente souber lidar com aquilo, nós estamos ajudando no processo que Deus está permitindo para que seja formado em nós a imagem e o caráter do Cristo. Então, quando eu olho dessa forma, até as coisas mais difíceis para viver, como Paulo vai dizer, e o JR citou, o espinho na carne, se transforma em motivo de glorificação ao Senhor. Exato. Então eu preciso entender que as coisas, muitas vezes, que eu considero serem aquelas dificuldades, são processos que Deus nos permite viver. Aquilo que o Senhor vai estabelecer e vai dizer para nós, no contexto que a gente precisa entender todo o processo para que a gente não se sinta limitado ou constrangido por qualquer que seja a situação. A questão é que a gente muitas vezes imagina a liberdade como a ausência de qualquer tipo de limite. De regra, né, JR? Não é? Quando fala em regra, fala norma, fala lei, a gente tem assim, não sei se vocês têm, mas muita gente tem uma resistência
né? Imagine bem uma casa que não existe regra, né? Que não existe pelo menos, e aí para amenizar isso a gente usa valores, né? Alguns valores são importantes para nossa vida e que muitas vezes os valores eles sintetizam regras, normas, princípios para que a gente estabeleça quem faz o quê, que horas que faz o quê, se faz o quê, se não faz o quê, né? Aí você fala em organização, aí cada hora a gente vai vir com uma palavra para tentar estabelecer e entender que a própria liberdade ela tem um limite, seja o limite do outro, que eu estou sendo inconveniente com o outro, então eu vou agir de uma outra forma, seja aquilo que aprisiona uma tradição, que está aprisionando uma pessoa, precisa estar livre. E o próprio texto diz que existe uma liberdade limitada pelo amor. O texto no versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, pera um minutinho, eu tô livre, sou uma pessoa livre, né? Depois que eu conheci a Cristo, eu conheci a liberdade, mas a liberdade, ela é limitada pelo amor que eu tenho que ter pelo outro. E aí se estabelece um princípio que fica profundo e para muita gente subjetivo, porque é mais fácil ter 10 regrinhas sobre o que faz e o que não faz do que eu amadurecer e pensar. Fiquem à vontade. Eu acredito que a grande dificuldade seja olhar o outro, né? A liberdade a partir do momento que eu olho exatamente o que o versículo fala, e Romanos 13, ele vem dizendo, né? Ele vem falando sobre aquilo que escandaliza o outro. Se eu escandalizo o outro, na verdade eu estou falhando em amor. E aí, nesse lugar é que limita, é que fica o limite da nossa liberdade, né? Então, assim, se a comida vai, vou colocar, entristecer ou fazer o outro se afastar do caminho, né? Que a pedra de tropeço a gente poderia ver assim também, que é uma das traduções do grego. A gente vê que tudo se resume no amor. Então, se eu consigo viver a minha vida cristã na liberdade do entendimento de que eu olho para o outro para definir os meus limites, eu acho que a gente consegue fazer uma leitura do evangelho como Cristo mesmo faz, né? Então eu posso ir até aqui não porque eu acho, mas porque até ali é o limite do outro, que eu amo, que é irmão, que eu sei que eu vou ferir, ou seja, até mesmo a religiosidade dele. Eu deixo, né, de fazer por causa dele. De fazer por Olha causa a liberdade, dele. Que loucura que ela é. Essa é a liberdade de eu ter, a maturidade de escolher, dizer, não, eu sei que eu posso, mas eu sei que eu devo deixar de fazer, porque eu sei que eu vou ferir o meu irmão, eu vou ferir a minha irmã, eu vou escandalizar, ou seja, eu vou tirar ele do caminho, eu vou impedir que ele avance para onde ele pode estar, simplesmente porque, vamos colocar no simples, porque eu deixei de usar uma saia para ministrar em culto X, ou porque eu deixei de, enfim, né? Eu acho que ou quando porque eu não pulei. Ou porque eu não pulei, vamos propor isso lá. Ou porque eu comi, ou porque eu não comi, ou porque, enfim, eu acho que quando você começa a olhar o outro e entender que cada um deve caminhar de acordo com aquilo que alcançou na fé, né? Aquilo que ele já cresceu, a gente começa a entender um pouco melhor essa liberdade e viver sem tanto problema, tanta morrinha, É por isso, né, que a Bíblia ela é rica demais, e essa questão, pastora Adriana, é sensacional de olharmos assim e acompanharmos, mas algumas pessoas se perdem no caminho quando deixam de olhar para Cristo, né? E se a gente for olhar com essa visão, é show. Mas a gente não consegue ter a maturidade, a altura para trabalhar isso. Tem uma frase, JR, que eu não sei quem é o autor, mas assim, errar é humano. Eu, pastor Marcelo Faria, sou totalmente contra essa frase, porque eu acredito que acertar é humano. Nós não fomos feitos para errar, nós fomos feitos para acertar. E somos livres para acertar. O negócio é que a gente confunde muitas vezes. Bom, já que eu sou livre, eu posso errar, primeiro porque errar é humano, segundo porque Deus é bonzinho e ele vai me perdoar. Deus é justo. E nós vamos escolher aquilo que nós plantarmos. E a troca, pastor, a troca de valores. Muitas vezes nós vivemos assim, nós seres humanos em geral, né? Nós trocamos os valores. E a gente vai olhar e a liberdade ficou para trás e a libertinagem está batendo a porta. É aí que a gente começa a falhar. E aí a pessoa não percebe. Nessa questão que a Adriana tocou,
por eu vir de uma tradição cristã evangélica de muitas restrições e muitos costumes, muitos códigos de regras, muitas vezes ela precisa ser avaliada. Com certeza. Porque quando Paulo ele está tratando desse assunto do escândalo ao outro, ele também está tratando dentro de uma realidade das regras ritualísticas do processo religioso. E muitas vezes hoje, por conta de um texto desta natureza, se a gente deixá-lo que ele seja muito abrangente, a gente acaba sendo limitado pela falta de conhecimento do outro. Então, a falta de conhecimento do outro não deve ser um agente limitador para a minha liberdade. Pelo contrário, mas eu devo levar esse irmão que talvez tenha um desconhecimento acerca do processo à maturidade de saber fazer as suas escolhas sem ficar constrangido com as minhas escolhas. Paulo vai enfrentar essa situação quando Pedro está num ambiente gentílico, mas de repente ele está vivendo normalmente, isso está registrado em Gálatas também, ele está vivendo normalmente entre um ambiente gentílico, fazendo das práticas gentias aquilo que é natural, pela liberdade. Aí chegam os judaizantes no processo, aí ele deixa de fazer aquilo e se junta aos judaizantes para tentar impor aos gentios as regras que estavam ali no arcabouço da religião judaica. Paulo vai falar assim, vai chamar a atenção dele, vai dizer assim: por que você está passando de um lado para o outro assim? Só por causa deles? Por causa da fragilidade de uma fé que depende de tradições? Nós não podemos caminhar dessa forma. Então nós precisamos conduzir as pessoas para o caminho da maturidade, para que a liberdade, tanto de fazer ou não fazer, não seja motivo para que qualquer pessoa queira impor uma regra sobre o outro a partir daquilo que ela pensa. Porque se for assim, vamos dizer que eu acorde hoje, eu sou pastor de uma igreja, eu presido um grupo, aí eu acordo hoje, eu digo que eu tive um sonho e falo assim: a partir de hoje, na minha igreja ninguém pode comer frango. Aí as pessoas, para não me escandalizar, vão ter que deixar de comer frango, ou eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer e entender o que realmente a Bíblia diz. Então a gente tem que caminhar esses textos com muito cuidado, para que a gente não transtorne mais ainda a vida de pessoas que, tendo entendido aquilo que o Senhor nos deu, são transtornadas pela ignorância de pessoas que permanecem em tradições que não tem nada a ver com a efetiva espiritualidade. Mas tudo que não isso acrescenta o evangelho, né? Mas eu creio também, pastor, que tudo isso vem, é como o senhor mesmo está dizendo, do ensino, né? Então eu parto de um princípio muito respeitoso com relação ao outro. Isso porque esse é o conhecimento dela, é o que a pessoa é capaz de chegar. Mas eu me preocupo mais, eu acho que dentro da igreja estão ali, estão salvas, estão seguindo o caminho que escolheram, e eu creio muito no Espírito Santo para ir despertando, é a palavra que ela vem mostrando, a Bíblia é muito clara. Então, assim, às vezes eu me preocupo mais com a preguiça, muitas vezes, dos irmãos, de checarem na palavra, de serem como os de Bereia, os nobres de Bereia, que checam a palavra, né? Mas esse respeito é uma coisa que eu tenho, e eu creio assim, que a nossa preocupação maior é com aqueles que não estão. Aí sim. Essa é a preocupação. Aí sim. Nesse aspecto, Adriana, eu acho que esse é um zelo que nós estamos até abandonando. É essa preocupação com o que não ouviu ainda o evangelho. O evangelho que inclui, né, pastor? Esse evangelho que traz para dentro. Coisas que aparentemente no ambiente religioso a gente mantém aqui, nós mantemos as aparências no ambiente religioso, mas praticamos coisas que aqueles que estão do lado de fora estão se escandalizando. Sim, não vem a diferença alguma na vida. É a ideia da pedra de tropeço, né? Ideologias que é o que nós vemos. pessoais, né? Agora, pelo que eu estou entendendo, companheiros, e aqui resumindo para os nossos ouvintes, liberdade é um negócio muito difícil. Para muita gente é mais fácil ficar preso. Mais fácil ter as regras, 1, 2, 3, posso. Para muita gente é mais fácil. Mas ainda tem esse grupo que gosta de ficar preso, seja emocional. Não, e tem um grupo que agora tem um outro grupo bom, hein? Gosta de prender os outros. Esse grupo é bom, esse grupo é animado. Esse grupo é animado. Vamos fazer uma regra aqui. Bom, o ponto não é a discussão sobre aquilo que seria motivo de aprisionar as pessoas. Enfim, cada igreja vai ter o seu jeito, a sua característica. Aqui nós respeitamos profundamente tanto a opinião dos nossos debatedores, eles são livres para opinar e para mencionar, e lógico, assumindo as responsabilidades disso, assim como nós somos daqueles que entendem que as pessoas têm que assumir
dentro de suas igrejas, a responsabilidade vão pagar o preço, não é diante das pessoas, não. Diante da pessoa é molezinha, né? Como a turma diz. O negócio é diante de Deus, pelas regras inúmeras criadas ou mesmo às vezes pela ausência de determinadas regras básicas que são tão importantes para a vida espiritual. E aí a gente se depara com uma realidade. Liberdade do não, né? Eu não farei isso, embora esta regra seja um grande equívoco, mas isso prejudicará o meu irmão, vai entristecê-lo neste momento. E aí você tem que ter uma habilidade para dizer a coisa certa, na hora certa, da forma certa, paciência para esperar o tempo certo, para dialogar com alguém. E aqui eu menciono especificamente você que acha que a igreja daquele irmão está totalmente errada e você resolve brigar com ele na hora menos própria, da maneira menos adequada, agressivamente, muitas vezes com razão, mas perdendo totalmente a razão, a saúde, a amizade por conta de um discurso que muitas vezes é duro e ao mesmo tempo que é duro ele é frio. Então nós temos aqui uma liberdade, essa liberdade que Cristo nos dá, que é limitada pelo amor, é o que a Bíblia diz, aí não é invenção de homem algum, é o texto lido aqui, versículo 13, a liberdade que Cristo nos traz, ela tem um limite, é o limite do amor. E isso Jesus experimentou de maneira intensa no seu ministério inteiro. Ele trabalhou com a liberdade, trazendo a liberdade para as pessoas. E um dos textos que muitas vezes é subentendido, né, que ele é mal entendido, ele não é entendido plenamente, é: conhecereis a verdade. A liberdade decorre do conhecimento da verdade. Isso aí. Não apenas do dizer, conhecereis a verdade vos libertará, que acaba sendo um chavão, né? Em rádio a gente tem muito isso, chavão, a gente fala muita coisa para ser repetida, mas isso não é uma questão de uma frase de impacto, né? Eu preciso conhecer a verdade. Então, se Deus se dá a conhecer e eu posso conhecê-lo, a ausência de conhecimento produz aprisionamento. Quanto mais eu me aprofundo, mais liberdade eu tenho. E o livre é aquele que saberá entender que o outro ainda não está tão livre, mas ele não é soberbo a ponto de achar que o outro está preso e ele está livre, que aí já não está livre, já está preso pela soberba. Olha que encrenca que é. Hein? É fácil, Nireves? É mais fácil falar o Nireves. É mais fácil falar o Nireves. Falar o Nireves. Fala língua estranha em qualquer canto, qualquer denominação. Conta pro pessoal, só para fazer uma pausa aqui. O que é o Nireves ao contrário? O Nireves é Severino ao contrário. Pronto. Aí. Meu pai fez a proeza de botar meu nome ao contrário do dele. É isso aí. Mas como você estava falando, J.R. Vargas, é verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só que, dando continuidade aos versículos abaixo, diz assim: responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou seja, está escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica sempre. Aí o versículo 36 diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então assim, se Jesus liberta, seja da consciência, a Organização Mundial de Saúde diz: para o ser humano estar pleno, né, de saúde, ele tem que estar bem, corpo, alma e espírito. Então, se eu estou bem, pleno, corpo, alma e espírito, eu tenho a tendência em gerar saúde ao outro. Agora, se eu estou doente, aprisionado em dogmas, em pensamentos preconceituosos, eu vou acabar gerando enfermidade, vai virar um efeito bola de neve no outro, entendeu? Que eu vou contaminar o outro com mal, com pensamento ou com critério de valor que eu tenho pessoal, que são as ideologias que às vezes muitos líderes se levantam e acabam dividindo igrejas, acabam se opondo aos líderes que ensinaram ele. Não, ele foi meu mestre, mas agora eu sei tanto quanto ele que eu quero disputar com ele. Aí acaba criando... Pergunto aos companheiros aí, a questão da liberdade e a sua relação com o culto de libertação. Muitas de nossas igrejas têm essa prática, destacam um culto ou às vezes um momento no culto para trabalhar a questão da libertação. Estamos falando de liberdade, devemos passar também pela questão da libertação. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você sabe o que significa a expressão ser pedra de tropeço na vida de alguém?
deu empate, viu? Tanto no telefone quanto no site. 80% dos nossos ouvintes afirmam que sim, e a maior parte deles dizem, JR, que ser pedra de tropeço na vida de alguém é retardar algum processo na vida dessa pessoa. Tipo, processo espiritual, você tá falando? Em tudo, seja de salvação, seja na vida profissional, na vida afetiva. Pedra de tropeço, no seu aspecto literal, é aquela pedra em que você estava andando, caminhando, indo em direção a um lugar, teve uma pedra, você tropeçou e caiu. Aquilo retarda, de fato, o tempo que você tinha para estar lá. Algumas vezes fere, machuca, né? Arranha. Bom, tá aí o entendimento para os nossos queridos ouvintes e a participação deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. No programa de hoje, o pastor César Carvalho, a pastora Adriana Félix, a nossa menina da mesa de hoje, o pastor Marcelo Farias e o pastor Onireves Lins. Um dos nossos ouvintes dizendo aqui, ó, somos livres em Cristo sim, mas para fazer aquilo que a Bíblia nos orienta, não sou livre para fazer a minha vontade. A palavra de Deus, ela nos dá limites. Se temos Jesus Cristo, isso passa a ser comum. Agir com liberdade de acordo com a Bíblia. Somos livres para adorar, para cultuar ao Senhor, somos livres para confessar a nossa fé. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes trazendo a sua opinião aqui no nosso WhatsApp, 96803-8319. Ouvinte aqui trazendo a sua opinião, se errar é humano. Ele está no lugar, se errar não é humano para o pastor, ele está no lugar errado, pois todos os homens que são exemplos para nós hoje da Bíblia erraram. Por isso que digo, a maior pedra de tropeço para um cristão é realmente a palavra de Deus. Opinião do nosso ouvinte, vou deixar o pastor dar a resposta dele, mas ouvinte, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que a Bíblia revela a vontade de Deus e aquele que não segue a vontade de Deus está registrada na Bíblia, para ele a Bíblia se torna uma pedra de tropeço. Acho que é isso que eu entendi. Pô, não, pastor? Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. É simples. Às vezes arrancamos o volante da direção da nossa vida e grudamos no nosso peito e queremos nós dirigir a nossa vida e achamos que nós somos feras por isso. Esquecemos que na vida nós somos o carona. Jesus é o guia. A ideia, JR, querida irmã também aí. Irmão, né? Querido irmão. Eu estou no lugar certo, né? Estamos todos nós erramos, né? Jamais houve nenhum pensamento ou frase dita de que o ser humano não erra. A ideia é a preocupação que nós temos em, entre aspas, santificar a frase de que errar é humano para que eu erre, porque isso é humano. Eu posso errar mesmo e eu vou justificar o meu erro. Quando eu deveria pensar, bom, eu nasci para acertar porque Deus me fez perfeito. Ele é perfeito e ele me fez perfeito. Se errar é humano, paciência, porque eu vou lutar para acertar. Mas se eu errar é humano. Eu não posso usar isso como chave, como parte principal da minha vida. Outro ouvinte dizendo, eu discordo do pastor, errar não é humano, acertar é humano. Fomos feitos para acertar e não para errar. Essa frase não faz o menor sentido. Fomos feitos para errar sim. Por isso matamos o leão por dia, para acertar, diz aqui o ouvinte. Quer responder, pastor? Eu vou ajudar. É o seguinte, a impressão que dá é que a ideia da frase originalmente errar uma vez é humano. Faz parte da errar natureza, duas vezes é burrice. Por isso que diz, errar uma vez é humano, errar duas vezes. A ideia de que errar o mesmo erro, tá certo? Errar o mesmo erro mais de uma vez, manter-se no erro, manter-se no erro, mergulhar no erro. O senhor está dizendo exatamente que a gente deve fazer tudo para não errar. Exato. Errar não é o nosso alvo, mas a nossa carnalidade, a nossa tendência pecaminosa, o nosso estado de pecado em que nós estamos, isso nos leva ao erro.
Mas a graça de Deus vem sobre nós, acende a luz, a gente consegue identificar. É isso, ouvinte. Eu acho muito interessante que Paulo fala, né, quando ele vem falando em Romanos, eu sou apaixonada por Romanos, ele vem dizendo como era antes, porque outrora eu fazia isso, mas agora... ele vem colocando muito bem duas situações na vida dele. Uma antes dele conhecer Jesus, antes dele se converter, quando ele era escravo do pecado, e ele então fazia o que ele não queria. E no segundo momento ele diz, mas agora eu não sou mais escravo do pecado, mas eu estou debaixo da lei do Espírito e da vida. Então, na verdade, ele está livre realmente para não errar. Então, eu entendo bem que o pastor falou do errar é humano, né? Como é que errar não é humano, acertar é humano, né? E quando a gente erra, é acidente de percurso. É acidente de percurso, principalmente quando a gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, na verdade, nós estamos no momento agora que nós nos convertemos, recebemos o dom da justiça, recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, e ele nos capacita a vivermos errando muito menos. Então, como muito bem o pastor colocou, é um acidente de percurso. Eu nunca vi ninguém chegar para assim, poxa, pastora, adulterei, não sabia que adultério era pecado, né? Ou seja, sabe-se do erro, sabe-se que está errando e sabe se está indo para o caminho errado. E eu costumo dizer muito assim, eu não sei fazer pipoca, mas eu sei fazer brigadeiro. Mas isso não faz de mim uma doceira. Eu faço brigadeiro esporadicamente, né? Então, assim como nós erramos, né? Ou pecamos, isso não nos faz pecadores, profissionais do pecado. Né? Isso nos coloca num lugar, errei, mas o meu arrependimento me leva a um lugar que eu não permaneço nesse lugar e que eu deixo de pecar, ou seja, eu deixo de errar. Culto de libertação, vamos a esse ponto aí que faz parte da nossa reflexão. A questão não é discutir o culto, tá certo? Não é discutir se é errado, se é certo, pode ficar tranquilos que o ponto não é esse. O ponto é o seguinte: a liberdade, ela acontece de maneira progressiva. Eu tô solto, tô quase lá. A cela vai abrindo aos poucos, eu ganho uma carta, um alvará de soltura para usar uma terminologia que ex-presidiário conhece e outros que não são ex-presidiários também, com advogados conhecem muito. A alforria, como foi dito aqui, que vem lá dos tempos da escravidão. Como é que você lida com esse aspecto? Compreendem isso? Olha, você tem que ir num culto para se libertar disso. E é um processo? É de uma vez? Depende? Vai de cada um? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não constranger ninguém que está nos ouvindo nesse sentido, mas na verdade a proposta da libertação, ela está embutida no pacote do Evangelho. Então é impossível a gente entender que a gente vai fazer então tudo que a gente quer na vida de maneira anárquica e a gente vai então frequentar uma reunião, um culto para um objetivo, para dar uma libertada em alguns tipos de opressão e depois a gente volta a viver de maneira anárquica, convivendo com aquilo tudo que a gente conviveu. A proposta do Evangelho é uma libertação completa e contínua, porque enquanto nós estamos limitados à nossa fragilidade da carne, nós ainda estamos presos a sentimentos, a circunstâncias, a coisas que vão aprisionando-nos de alguma maneira. O projeto do Senhor é que a gente caminhe o caminho da liberdade. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A ideia do dia perfeito é o sol do meio-dia, onde não há sombras. Mas isso é um processo, é um projeto de Deus e um processo para a vida humana. Agora, é muito complicado quando a pessoa então elege um tipo de culto para se sentir melhor. Assim, eu vou lá, eu vivo a vida que eu quero. Aí eu vou para aquele culto para me sentir melhor. Leva um passe, né? Eu levo uma espécie de passe e aí eu sinto tô leve. Aí eu volto para viver a minha velha vida. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho para a libertação, que pode acontecer, ela pode ser startada num culto que se chama de libertação, mas a proposta do Evangelho é que o encontro com a verdade, que para nós não é parcial, não é
esse momento que a gente vive, que é da pós-modernidade, que é que a verdade se torna ela não é absoluta nos tempos de hoje, ela é relativa. Então, a proposta da palavra de Deus é que a gente conheça verdadeiramente a liberdade, que para nós não é só uma filosofia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então, ele é a verdade. No que eu conheço Jesus, eu entro pelo caminho do processo para viver uma vida verdadeiramente livre. Agora, se eu vivo do jeito que eu quero, aí eu vou para um culto que se chama culto de libertação. Aí eu me sinto melhor. Aí eu volto a viver a vida que eu quero. Isso não é a libertação proposta pela palavra. Eu ministrei muito tempo libertação. E chegou um tempo em que foi algo assim, muito do espírito mesmo. Depois de ministrar, às vezes passava 1 hora, 2 horas com a pessoa, enfim. Ligaram pra gente na igreja e me pediram uma visita. Quando eu fui, porque a pessoa acabou que tinha sumido da igreja, a gente tinha trabalhado com ela, enfim. Quando eu chego na casa dela, ela estava mantendo os mesmos hábitos seculares, mundanos, eu vou colocar, que ela tinha antes. Ou seja, os problemas estavam vindos da mesma forma. E aí, naquele momento, foi muito claro, assim, um entendimento muito claro de que, sem um conhecimento progressivo da palavra, a pessoa simplesmente está indo lá para que você... Isso eu tô falando, você deu um passe e ela acha que aquilo instantaneamente vai se resolver. Aquilo não se resolve instantaneamente quando a gente não está falando de libertação de demônio, ok? Senão é instantâneo. Mas quando são hábitos que são repetitivos, não adianta você ir para uma reunião de libertação se você não se arrependeu, porque o arrependimento, ele é o quê? Ele é uma metanoia. Eu mudei a minha mente com relação àquilo. Então eu mudei a mente, eu não vou fazer aquilo mais e ponto final. Então quando eu comecei a entender por experiência de que se eu não trouxesse para o grupo que estava debaixo assim da minha responsabilidade um conhecimento contínuo da palavra de Jesus, como bem falou o pastor, do que foi Jesus, de quem eles são, do que Jesus conquistou, da autoridade deles, aquilo ia ser simplesmente um passe. Eles iam as pessoas estariam simplesmente apoiadas em alguém sem tomar responsabilidade sobre elas, de que elas podem sim andar em liberdade a partir do momento que elas decidirem e não ficarem apoiando ou de muleta em alguém que eu vou lá. Então, como bem falou o pastor, até perdi aqui agora o que o senhor falou, foi de estarem simplesmente lá achando que vai resolver o problema. Não. Se sentindo melhor. Se sentindo melhor. E acaba sendo mais ou menos. Bateu a cota do pecado, agora eu vou lá. Agora eu vou lá. Mas a intenção... Dá uma sensação boa quando você tem alguém interessado na sua vida, pedindo a alguém que você não conhece, mas você de alguma forma teme, diz que tá falando com Deus ali a meu respeito, então agora eu tô colado com ele, entendeu? É toys agora, entendeu? Fechamento. É toys, estão no fechamento. Dá uma sensação, não é isso? Uma sensação boa, positiva. Mas existe aqui o que Cristo, a proposta de Cristo não é que nós sejamos conduzidos, não no sentido pastoral, mas no sentido da nossa individualidade. Sim. Nós temos acesso direto a Deus. Nós temos acesso direto a Deus. Eu preciso de pastores que vão me ensinar aquilo que eu não sei, que vão me orientar na palavra, vão me mostrar. Eles têm uma dedicação integral ao ministério. É fantástico quando você encontra ministros de Deus que fazem isso. Mas espera aí, o ministro de Deus não substitui o meu relacionamento com Deus. Para eu falar com Deus, eu preciso falar com o pastor primeiro, eu tenho que falar com Deus. Por isso é que a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente volta à prática, e aqui com todo respeito aos meus irmãos, a prática romanista de precisar pecar e confessar o pecado auricularmente. Aí eu tenho lá, eu peco, chego lá, confesso de maneira auricular, falo com a pessoa, ela me libera a partir de algumas regras, e aí eu volto a fazer tudo de novo. Então esse não é o projeto de Deus. Tem dois viés que eu gosto de pensar em relação ao que a gente está comentando nesse momento. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, texto muito conhecido, diz assim: agora já não existe condenação, nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou-nos da lei do pecado e da morte. Então vamos lá. Libertação, o que Paulo está falando é da condenação eterna.
todo crente está livre da condenação eterna. Acabou, pronto. Agora, quando se pensa em culto de libertação, e aí eu fecho com todos vocês da mesma forma, pessoas que foram libertas da condenação eterna, elas são salvas, mas elas precisam de libertar hábitos, a pastora falou muito bem, pensamentos que ela, ensinos que ela tinha outrora e que agora ela precisa entrar num processo que nós chamamos de santificação. Esse processo agora, ela pode sim comparecer ou não, depende da liturgia da igreja onde ela frequenta, a cultos de libertação. Agora, que ela precisa entrar num processo de libertação, precisa. Quanto à condenação eterna, é papo, é instantâneo. Talvez, ela foi livre daquela condenação. Não seria uma questão conceitual do que a gente está colocando, porque a libertação, na verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Da condenação eterna. Isso, está salvo. Show. Essa verdade vai libertar você de uma forma de pensar equivocada. Aí é o processo, isso, conhecimento da palavra. É um processo, na verdade, a gente fala assim, é um processo de um conhecimento. E quando a gente fala desse conhecimento, é desse experimentar Jesus. É o dia a dia com Jesus. Conhecimento e prática. Conhecimento e prática, mas eu creio assim, a responsabilidade nossa como pastores de ensinar o simples evangelho, a verdade. É como é simples. Exatamente. O conhecimento de Jesus, que a gente pode falar, eu conheci Jesus, então já conheci, está acabado. Bem, Paulo escreve, quando ele escreve a carta aos Efésios, tem 30 anos aproximadamente que ele teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. E ele escreve como alvo dele, quero conhecer a Cristo. Então, 30 anos depois, Imagina ele isso, diz assim, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participação nos seus sofrimentos. Esse é o grande alvo do apóstolo Paulo. 30 anos depois. E que deve ser o nosso, né, pastor César? A cada dia. A cada dia. Conhecer o Senhor. Ninguém nunca vai conhecer na sua totalidade. E a pastora falou bem a questão da responsabilidade ser nossa, né, pastora? Nossa, porque temos essa responsabilidade. É tão mais fácil, como vocês têm falado. Regra 1, 2, 3, 4, 5 é tão mais fácil, né? Até bitolados, o controle bitolar do que você apresentar Jesus, a obra completa, não sobra, não é só um salvou e tirou do inferno. Eu digo só, é grandioso, mas é porque é tão mais amplo, é tão mais extraordinário. É o dia a dia e esse Cristo, conhecimento desse experimentar é como, né, fulano, a palavra fala, fulano conheceu ciclana, né, como um ato de intimidade. O casamento. É do casamento. É esse casamento, é essa aliança que quando a gente volta em Gálatas fala de Agar, né, e vem falando da lei, da graça. Então é esse conhecimento hoje dessa graça, dessa graça que é tão extraordinária, dessa leveza, dessa liberdade, com a responsabilidade e de uma graça que vem munida de uma paixão tão grande por aquilo que Jesus fez, e que é essa grandeza que te torna livre para não fazer para não fazer o que vai ofender o outro. Não é para fazer. Aquilo não é para fazer. 2 Coríntios 5,17 diz que uma vez, se o homem, se a criatura está em Cristo, ela é uma nova criatura. Então, acho que essa transformação tem que acontecer, como a pastora falou sobre metanoia, né? Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A liberdade que Cristo nos traz, portanto, ela vem do conhecimento da palavra e não apenas de ter a palavra. Existem pessoas que se satisfazem em ter a palavra. E agora, com o smartphone, com o tablet, todo mundo tem acesso à palavra. Não dá para dizer que não tem a Bíblia. Não tem a Bíblia. Eu não leio porque eu não tenho a Bíblia. Nós temos Bíblias impressas nas diversas versões, enfim, sem discuti-las aqui, mas que elas têm aí, todos temos acesso. Agora, isso não fará de mim um conhecedor. Eu preciso mergulhar nessa palavra, eu preciso saber como é que funciona. Não basta ter os equipamentos todos para algum tipo de prática se eu não domino aquilo ali. Então, é a liberdade que Cristo me traz, e eu vou desenvolvendo, vou amadurecendo, crescendo com ele. Velhos hábitos vão sendo abandonados, velhas práticas, e aí estamos estabelecendo aqui as regras, mas estabelecendo o princípio de que tudo isso é feito por causa do amor. Então, se antes eu era escravo do pecado e não podia não pecar, certo? Pela graça de Deus agora eu posso. Agora, essa é uma frase complicadíssima. Posso não pecar não quer dizer que eu consiga.
Quer dizer que nas minhas escolhas, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos ter escolhas que sejam saudáveis e que nos farão bem. Isso não fará de mim um não pecador, porque não se trata de um ato, mas de um estado. João vai dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas nós estamos falando aqui de uma luta constante entre a carne e espírito. E quando impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, vamos encontrar, pela graça do Senhor, esse lugar da liberdade, que é o lugar que nós todos precisamos estar. Amém. A verdade é essa mesmo, e a ponto que a gente vai perceber que muitas vezes é a falta do autoconhecimento sobre aquilo que o Senhor fez para nós é que me leva ao constrangimento do pecado. Se a gente analisar, por exemplo, a questão de Pedro, Jesus está dizendo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer, e Pedro se levanta, não, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até para a morte. E aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, você está pensando muito acerca de você mesmo, está achando-se bastante, mas você nem sabe que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas aí a gente pensa que é um fatalismo no processo, né? Só que Pedro vai e começa a seguir Jesus de longe. A partir daí ele começa a seguir Jesus da maneira confortável para ele. Ele conhece a Jesus, mas ele não se compromete a ponto de estar em risco de própria vida. Depois eles fazem uma fogueira e ele se assenta na fogueira daqueles que estão ali perseguindo, maltratando e tentando, e vão matar o Cristo. Na verdade, ele senta-se ali. A gente tem escolha de não sentar na fogueira que foi acesa por qualquer pessoa. Exatamente. Aí ele vai, naquele momento, ele é confrontado. Você é um deles. Aí ele faz o terceiro processo. Ele mente, diz, eu não o conheço. E depois desse processo, aí o galo canta. Aí a gente quer botar a culpa no galo, né? Na verdade, o cara caminhou no processo e ele se afundou. Mas por quê? Porque ele antes não reconheceu a fragilidade dele mesmo. E que foi avisado, né? Foi avisado. Então eu sou frágil nesse sentido. Eu sou livre, mas ao mesmo tempo sou frágil. Eu preciso estar atento às minhas inclinações. Eu fui perdoado até das minhas inclinações, mas eu tenho as minhas inclinações, eu preciso cuidar disso. E há muita gente que diz, não, eu tô livre, e aí parte para viver um evangelho meio anárquico, de uma graça barateada, e que a gente acaba entendendo, não, eu posso fazer qualquer coisa que eu sou perdoado já para sempre. Peraí, vamos ter responsabilidade, porque o perdão que nós temos e a salvação que temos custou preço daquele que a gente diz amar. Um grande problema é que em muitos lugares, infelizmente, eu não sei se no Brasil tem, mas tem curso para ser crente. Nós deveríamos ter curso para ser discípulo. Ter intimidade com Deus não é ter título. Tem uma diferença tremenda, até porque nem o próprio Cristo tinha. Quando perguntaram, tu és o Cristo, isso, e tu és o Filho. Não, eu não sei, você que está dizendo isso. Jesus disse isso, é você que está dizendo. Eu não estou dizendo que eu sou. E o grande problema é esse, né? Nós freamos a nossa natureza espiritual, isso, claro, após a conversão, por conta da nossa natureza humana, nós freamos a espiritual que está aí, Apocalipse 3:20, né? Batendo a porta, querendo entrar, e a gente acaba, isso aí que o pastor Cezão falou, faltando o autoexame. Aquele que não ama seu irmão permanece, aliás, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. 1 João capítulo 2, versículo 10, em diversos lugares a gente observa o cuidado que Deus tem na sua palavra em nos alertar para a pedra de tropeço. É importante que se compreenda que Jesus também foi entendido como alguém assim, mas não vamos confundir A com B. Ao mesmo tempo que existem aqui posicionamentos dos nossos ouvintes quanto ao cuidado que nós precisamos ter em levar pessoas para os lugares errados ou para atitudes erradas. Cuidado com aquilo que você faz e julga fazer por conta da liberdade. O que isso repercute na cabeça do outro não é brincadeira. Até comunicação é uma coisa que a gente está aqui como companheiros ilustres aqui, com grande habilidade na área da oratória. Todo mundo sabe que não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro escuta. Muitas vezes você diz uma coisa e o outro está entendendo outra coisa completamente diferente. Veja que às vezes você está no seu direito, na liberdade, mas infelizmente agindo de uma forma que vai produzir prejuízos muito profundos para a vida, especialmente vida espiritual de alguém. Cuida disso, ouvinte, cuida disso. Vamos para a pesquisa, vamos saber como é que acabou a pesquisa de hoje. Pesquisa 93.
Então você sabe o que significa a expressão ser pedra de tropeço na vida de alguém? 77% dos ouvintes por telefone afirmam que sabem sim, 79% deles no site também. Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, um abraço para cada um deles, registrando a nossa gratidão a Deus por esse carinho tão especial dos nossos ouvintes com a sua audiência ao Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Uma de nossas ouvintes dizendo: fui apunhalada e minha confiança foi quebrada porque eu não esperava. Eu não consigo agora, sabe o que eu não consigo? Não consigo confiar em ninguém mais. Como saber em quem nós podemos confiar? E aí, ouvinte, vamos responder isso amanhã. Preparem-se, queridos ouvintes. É certo promover situações para testar o caráter daqueles que se dizem nossos amigos, entendeu? Sabe, a gente coloca assim, às vezes fala uma coisa que pode ser espalhada para ver se a pessoa é de confiança. É correto? Como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse? Qual a melhor atitude quando somos traídos? Existe alguma maneira de fazer com que uma traição doa menos? Será que sofremos muito porque confiamos demais? Não seria o tempo de confiarmos menos? Que pensa você, ouvinte, sobre este assunto? Esses e outros temas estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos companheiros. Pastor César, muito obrigado, querido, forte abraço. Eu que agradeço, abraço para você e um beijo no coração de todos os queridos irmãos e principalmente da comunidade cristã Novo Dia Jacarepaguá. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcelo Farias. Deus abençoe sempre, pastor. J.R. Vargas, eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui representando a minha amada Igreja Batista Central do Jardim Redentor. Um beijo para toda a minha igreja. Quero mandar um beijo pro meu filhão Lucas Farias, para minha esposa Michele e para toda a minha família e também para os dois que estão me acompanhando aqui, irmão Luiz e irmão Léo. Estão nos acompanhando aqui. Um beijo a todos. Muito obrigado. Aí, são bons? São fechamento. Tem cara de gente boa, Pastor Onireves, obrigado, meu querido. Eu que agradeço, eu quero deixar também um abraço para todos os irmãos lá da ADCM, Assembleia de Deus Caminho de Milagres, especialmente lá para Daniele Fávila, missionária, minha esposa, a Hanna, de 1 aninho e 8 meses, que tem aprontado todas, e a Radassa. Para deixar essa de 1 aninho e pouco é sua filha? Minha filha, 1 ano e 8 meses. Tá aprontando todas? É a Hanna. Puxou quem? Muito obrigado, pastora Adriana. Deus abençoe sempre, pastora. Obrigado. Obrigada, pastor. Obrigada, rádio. Queria desde já agradecer também a PIB do Recreio, que tem agora sediado a Escola de Louvor Rios de Adoração. Muito obrigado, pastor Wander. Nós estamos começando agora uma turma nova a partir de amanhã, 22 e 23 de fevereiro. Se você quer estar junto com a gente, aprendendo mais sobre louvor e adoração, nós vamos ter lá Kleber Lucas, Marcos Salles, o Luiz Arcanjo e o Carlinhos Félix, meu querido esposo, e nós esperamos você lá para um tempo muito precioso de crescimento, desenvolvimento do seu ministério. São mais de 1.000 alunos formados. Nós estamos começando amanhã na PIB do Recreio, do pastor Wander, às 20 horas, e nós esperamos você lá. Adriana, começa 22 ou começa 23? Desculpa, falei 22? Você falou 22 e 23. 24, então amanhã é depois. Terça e quarta-feira, são aulas abertas para você conhecer o projeto, a proposta, os professores. Já está confirmado com a gente Ana Nóbrega, está confirmado só gente muito fera. Só elite, né? Só gente de Deus, viu? Essa turma eu tenho a impressão que os nossos ouvintes acompanharam aqui, a Adriana parece que está conosco aqui todos os dias. Não é? Não parece? Não parece? César está acostumado, o Neves está aqui, Marcelo liberdade, sim. Não é isso? Liberdade na comunicação plena. Não é? Olha, é a primeira vez que está comigo aqui. Falou, não, demais não. Demais não. Tô ressaltando que falou muito bem. Que bom. E eu quero, em nome dos colegas aqui, deixar com você uma contribuição nossa. Brigadeiro realmente deve ser uma coisa difícil de fazer. Olha, se me chamar mas de é o novo, seguinte, eu prometo agora, que trago brigadeiro pra mas todo mundo. Eu tenho a impressão que ir na padaria, supermercado, comprar aquele pacotinho, não já vem pronto? Tem que comprar um pacotinho, até onde eu sei, abre assim, né? Tá dentro, tem outro, coloca no micro-ondas, tem lá o tempo, já o pacote diz lá quanto tempo leva. E aí depois, o som é esse, pastora, ó. Deixa eu ver. Pi
pipoca! Ó, tá vendo aí? Hein? Aí pro seguinte, então a pastora. Hein? É o quê? Não, falou que não sabe fazer pipoca. Não, então é a primeira aula, pastor. Por isso a contribuição. Essa contribuição eu posso oferecer. Mas só abrir o saquinho, põe o saquinho. Olha aí. Gente, bênção pura. Agradeço o carinho dos nossos ouvintes e a participação de todos. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos orar juntos nessa hora, pastor Marcelo orando conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Vamos orar também, queridos, pelos nossos ouvintes, estão nos acompanhando, gente que está sofrendo hoje. Oramos sempre pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, registrando com gratidão a Deus hoje a vida da Cristiane, companheira nossa de trabalho, que completa hoje mais um ano de vida. Foi recebida hoje aqui com a mesa farta, uma alegria muito grande. Ela tem sido uma bênção aqui na nossa equipe já há alguns anos, apesar de bastante jovem, trabalhou ao meu lado aqui durante um bom tempo, e eu quero agradecer a Deus pela vida dela, registrando essa palavra de gratidão a Deus por ela, pedindo ao Senhor que a abençoe, que a sustente, que guarde os seus passos todo dia e cada dia mais. Vamos orar juntos, pastor, em nome de Jesus. Ok. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos mais uma vez no teu altar. Te agradecemos, ó Deus, pela paz, pela saúde, te agradecemos, ó Deus, por grandes bênçãos. Queremos, ó Pai, a cada dia sermos considerados por ti aptos, como filhos amados, como discípulos. Senhor, nós entregamos os enfermos deste momento, tua serva Lourdes e tantos outros que carecem da tua cura. Te agradecemos pela vida da tua serva Cristiane. Obrigado por mais um ano de vida, não só dela, mas de tantos quantos nos ouvem e fazem aniversário hoje. Muito obrigado. Sê conosco, continue conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.